Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cíndia Botelho e hoje nós iremos resolver esta questão aqui sobre o modernismo, né? Uma escola literária aí brasileira, em especial. Nesse texto aqui, nessa questão de vestibular, você vai encontrar um poema e uma explicação segundo um gramático, né? Conhecido como Segalo. Uma gramática muito boa para estudar também gramática. Mas no primeiro texto, nós temos aí o poema de Oswald de Andrade, um dos principais poetas da primeira fase do modernismo. E a questão ela já começa assim: o uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Para quem sabe, quem já estudou colocação pronominal, sabe que a gente precisa prestar atenção diante, né, dos pronomes oblíquos quando também estão diante dos verbos. Então, você observa na frase um pronome oblíquo, ele vai estar possivelmente ali se referindo a um verbo, acompanhando um verbo. E aí, o que tem a ver a colocação pronominal? A colocação, a posição desse pronome é que existem algumas regrinhas para que ele esteja antes ou depois do verbo, ok? E isso você vai estudar sobre próclise, ênclise, mesóclise. Uma dessas regrinhas é que no início de frase não existe pronome oblíquo, né, iniciando frase, sim após o verbo. E é exatamente isso que Oswald de Andrade vai trazer nesse poema, mas na verdade a intenção dele é fazer uma crítica, tá? Aos modelos, aos estéticos clássicos, tradicionais, como o do parnasianismo. Essa crítica, não é em busca de uma linguagem mais brasileira, uma linguagem coloquial, que é a linguagem do povão, a linguagem que o verdadeiro brasileiro fala todos os dias, certo? Ele diz assim, pronominais: dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, na verdade, uma análise até rápida, né, sobre esse poema é o seguinte: dê-me um cigarro. Me é o pronome oblíquo, acompanhando o verbo dar, né, de, aí no subjuntivo. E essa construção a gente chama de ênclise, porque o pronome vem após o verbo, certo? Porque está iniciando uma frase. E quando ele diz dê-me um cigarro, diz a gramática, né, do professor, porque na segunda gramática, a linguagem formal, é importante que se use a ênclise início de frase quando você está aí, verbo mais pronome. Mas ele diz mais, a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Gente, olha essa configuração histórica e cultural da época, né? Ainda século XX, mas na verdade uma consequência do século XIX, XVIII, XVII e assim por diante. Porque ele diz que a gramática que diz essa linguagem formal é a do professor e a do aluno. Quando eu digo aluno, eu digo qualquer aluno, né? Mas, na verdade, o aluno dessa época é o aluno branco. Porque ele diz também, a do mulato sabido. Então, professor, aluno e mulato sabido. Tem ainda o seguinte, quer dizer que não é natural um mulato ser aluno e ainda mais não é natural, nesta época, um mulato ser sabido. Olha aí, né? Absurdo isso? É um absurdo, mas era um fato real. Isso é real para a época em que o mulato, o negro, né, aquele que não fosse branco ou elitizado, não tinha recursos intelectuais. Não era visto, inclusive, né, o negro não era visto como gente nessa época, infelizmente, né? Século XVIII e XIX. Século XIX, já com o fim do tráfico negreiro, a Lei Áurea, ele começa aí a desmistificar essa visão em relação ao negro. Mas, ainda assim, como é até hoje, o negro é tratado com muito preconceito. Então, nessa época, ele não era nem visto como um aluno real. E quando acontecia de um mulato ser aluno, ou ser sabido, é porque ele era sustentado por uma família branca que dava esse recurso a ele. Então, mais uma vez, a gente tem aí uma crítica também ao poder dominante da elite, né, dessa época, em que um pequeno grupo tinha acesso ao estudo,
né? E a massa maior não tinha. E é sobre essa massa maior, essa grande massa, que Oswaldinho Andrade vai falar, quando ele fala assim, mais o bom negro e o bom branco da nação brasileira. Dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha a construção, me dá. É como a gente fala com um amigo, né? Me dá isso aí, por favor. Me dá esse material. Me dá um lápis. Então, eu tenho um pronome depois do verbo, porque é assim que eu falo na linguagem informal. Situações cotidianas, né? Porque são situações que o mais importante é que haja uma mensagem aí e que você consiga entender essa mensagem. Outra coisa, quando ele diz bom negro e bom branco, pessoal, não é de bondade, não. Ele está relacionando aquele que é verdadeiramente brasileiro. Então, quem é o verdadeiro brasileiro dessa nação? É o bom negro, o bom branco, tá? Mas não de bondade. É aquele que trabalha todos os dias para a própria elite, é aquele que todos os dias acorda cedo para o seu próprio sustento, para a sua família, não é? É aquele que é um falante de uma língua que é mutável, ela pode mudar, ela é variável conforme as culturas, a história, né, o tempo da nossa língua e a necessidade do falante, e uma língua que é dinâmica. Então, é o verdadeiro, o negro e o branco verdadeiro brasileiro, aquele que é verdadeiro mesmo brasileiro, que na verdade é do povão, é que vai utilizar essa linguagem informal, é a verdadeira linguagem brasileira, porque para o modernismo há essa miscigenação de raças, né? Não, o brasileiro não é apenas um índio, como pregava aí a primeira geração do romantismo. O brasileiro, a sua identidade, né, a identidade da nossa nação é a miscigenação de raças, culturas, povos, né, enfim. No segundo texto, já é um trecho de Segala, ele vai falar: iniciar a frase com pronome átono só é lícito, ou seja, só é permitido na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Então, o que Segala está querendo dizer assim? Aqui, é que quando você diz me dá um cigarro, isso só é permitido em situações informais, tá? Tanto na oralidade quanto na escrita, em situações de um grau íntimo com as pessoas, porque quando você não é íntimo com alguém ou está dentro de uma situação comunicativa formal, você tem que usar a ênclise, né? Ou seja, dizer me dê, não, dê-me um cigarro, tá? E aí a questão ela vai pedir justamente sobre essa interpretação a partir dos dois textos, quando ela diz assim: comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos condenam essa regra gramatical? Não. Né? Quem condena a regra, na verdade, se eu fosse dizer, seria Segala. E ele diz que só é permitido em situações de intimidade. Então, na verdade, ele nem condena, né? O texto anterior, o poema, ele diz que só é utilizado por um grupo pequeno, que na verdade a gente entende implicitamente que é a elite, e um grupo grande, verdadeiro brasileiro, usa essa linguagem, né, a linguagem informal, que é o pronome antes do verbo início de frase, então ninguém está condenando. Letra B. Acredito que apenas os esclarecidos sabem essa regra. Cuidado com exceto, apenas, sempre, tá? Nas questões. Quando ele diz apenas os esclarecidos sabem essa regra, não quer dizer que acreditam, porque o segundo texto não fala sobre aquele grupo que sabe dessa regra, tá? E sim, ele fala de quando deve ser usado o pronome oblíquo antes do verbo, que é em situações informais. Letra C. Criticam a presença da regra na gramática. Não. Ninguém faz crítica a essa regra. Não há regra. Letra D. Afirmam que não há regras para o uso dos pronomes. Nada a ver, né? Então, se liguem. Sempre em duas alternativas a gente vai ter uma afirmação que não tem nada a ver. Ele vai utilizar pronomes do próprio nomes do próprio texto, mas que não vai ter nada a ver. As outras duas vão estar próximos ou vai ter a ver com um dos textos, mas ele pede, pode-se afirmar que ambos, ou seja, os dois textos fazem o quê? Relativizam essa regra gramatical, ou seja, usar o pronome oblíquo antes do verbo ou depois é relativo,
Por quê? Depende da situação comunicativa a qual você se encontra. Se é uma situação formal ou informal, não é? Se é uma redação, se é um texto científico, acadêmico, ou se você está numa mesa, por exemplo, conversando com amigos ou conversando pelo WhatsApp com parentes, enfim, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.